Quem acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu sou um militar do Exército, sou sargento do Exército, sou de carreira, oriundo da ESA e eu tô de férias, por isso essa barba, esse cabelo, não fiz um mullet, nada a ver. E vivo de regata porque, na verdade, eu não tô fazendo nada de importante para vestir uma roupa boa. Então eu fico fazendo vídeo conforme eu consigo, porque minha vida é meio que estudar. E por isso o tema do vídeo hoje é oriundo também de um comentário onde o camarada me pediu para falar sobre a faculdade de Direito. E sim, velho, eu acho que a faculdade de Direito é uma das faculdades, se não for a faculdade que mais abre portas no Brasil. Não só na parte de concurso público, como na parte do privado também. E na sua vida, no seu dia a dia, cara, a faculdade de Direito, ela mudou a minha vida, tá? Ela mudou. Eu saí de um Zé Mané para um cara totalmente diferente, onde, por exemplo, quando eu virei militar, eu achava que não, agora ninguém nunca mexia comigo, mas eu tinha esse pensamento, não, agora ninguém mais mexe comigo, eu sou militar, eu tenho treinamento militar, eu tenho porte de arma, eu ando armado, e nunca fui um cara belicoso, nunca fui um cara que brigava, sempre me afastei de briga, mas eu já pensava o seguinte, pô, agora eu tenho o fator dissuasório, as pessoas já vão pensar duas vezes antes de pensar em alguma coisa, porque eu sou um cara, militar, pô. A princípio tem um treinamento, vive disso, tem porte de arma, enfim. E a real, cara, é que eu nunca precisei disso, nunca fui um cara em compensação. Já fui muito passado para trás por não conhecer a legislação e não saber aplicar. Conforme eu fui aprendendo a aplicar, aí sim já evitava diversas vezes um abuso de autoridade por parte de algum oficial ali menos instruído. Às vezes o cara não estava de mau caratismo, não. O cara quis fazer alguma coisa, achou que podia, eu ia me prejudicar e eu já evitei diversas formas disso acontecer, porque eu tinha conhecimento da legislação e mostrava, você não pode fazer isso. Eu queria me pagar uma determinada missão que eu não podia fazer, ó, eu não posso fazer isso. Tá no regulamento, tá na legislação, tá na Constituição, tá isso, tá assim, tá assado. Já tive problemas antes de fazer faculdade de Direito, com aluguel, em que eu gastei um dinheirão e no final descobri que eu não precisava. Quando você lê a lei do inquilinato, começa a aprender e tudo mais. Enfim, cara, tem uma infinidade de coisas do dia a dia que não tem nada a ver com vida profissional, onde eu já me safei porque eu faço direito, porque eu estudo direito, né? Não basta você estar matriculado na faculdade de direito e você tem que estudar, você tem que conhecer, senão não vai valer de absolutamente nada. Até porque, e aí vai minha primeira fala sobre o curso, se você é um cara que não gosta de estudar, esquece a faculdade de direito. Porque a faculdade de direito, ela é uma faculdade onde você não tem um emprego. Se você fizer medicina veterinária, se você fizer medicina, agora tá para mudar a medicina também, né? Se você fizer educação física, enfim, se você fizer qualquer um desses cursos, você termina o curso, tem o diploma, você já pode exercer a profissão. No direito, não. Você faz o curso, você recebe o diploma e que profissão você pode exercer? Nenhuma. É a mesma coisa como se você não tivesse o diploma, porque você precisa passar na prova da OAB. Então, se você é um cara que não gosta de estudar, sinto muito te informar, você não vai passar na prova da OAB. E não passando na prova da OAB, você tem um monte de concurso público, um monte de coisa, e até mesmo a profissão de advogado, você não vai poder exercer. Porque tem muita coisa, muita atividade que tem a ver com juridiquês, tem a ver com o judiciário, tem a ver com uma simples consultoria jurídica. Ela é uma atividade exclusiva do advogado. Ah, não, mas eu vou lá dar consultoria, eu vou lá responder perguntas para uma empresa que me pediu. Isso é exclusivo do advogado, não é o bacharel em Direito, ele não pode fazer isso sem passar na prova do OAB, tá bom? Então vamos lá, cara, curso de Direito. Vou falar mais ou menos a minha história e daí vocês vão pegando a ideia. Eu passei 2 anos na tropa, 2 anos de ESA, ou melhor, 1 ano no básico, em Blumenau, 1 ano na ESA. Aí terminei em 2019 a ESA, em 29 de novembro de 2019. Fui promovido a terceiro sargento. Em fevereiro eu me apresentei em Manaus. Fui parar no 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel, só o batalhão de selva mais operacional que existe no Brasil. Muito legal, muito divertido, muito maneiro, né? Para o cara que tá acabando de chegar, queria fazer o Guerra na Selva, queria fazer um monte de coisa, até que eu descobri que essa não era o que eu queria pro resto da minha vida. Então, logo em seguida eu descobri que, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar de vida.
porque eu tenho que melhorar de profissão, eu tenho que ganhar mais para sustentar minha família, eu não quero ser um cara que ganha só 5 mil, eu sei que o meu salário não acompanha a inflação, eu já falei aqui diversas vezes em outros vídeos sobre os contras da profissão militar e depende de cada um, e esse não é o tema do vídeo, procure aí nos outros vídeos que eu falei, com certeza você vai achar tanto contras como prós e aí você tira a conclusão se é pra você ou não. Pra mim foi, e hoje em dia, só que eu não vou parar no tempo, eu vou continuar trabalhando para poder melhorar. Dito isso, eu queria fazer o curso de Direito já, só que eu não consegui. Por quê? Porque por ser um batalhão extremamente operacional, eu passei 2020, 2021 e 2022 inteiro saindo pra caramba. Em 2020 eu fiquei formando recruta e o recruta, quando chegava em determinado mês, ele ia pra missão real, não era missão de adestramento, não, missão real, porque o batalhão vivia em missão real, ia só as companhias de antigo. E a gente ficava dando instrução pro recruta, instrução direto. Em 2020 tinha instrução direto, cara, era todos os dias, era igual a escola. Quando chegava em setembro ali, fronteira com a Venezuela, poder de polícia na fronteira, o exército tem, então onde a gente abordava o pessoal, fazia patrulhamento, o que vocês chamam de blitz, né? Fazia blitz, mandava para carro lá, pegava contrabando, enfim, com o recruta, ou seja, então eu tinha que formar esses caras muito bem, porque eu ia depender deles depois lá na missão real, eu precisava que eles soubessem fazer o que era para fazer e não se passar também, porque podia dar merda. Enfim, terminado isso, o ano de recruta, de formando recruta, no outro ano, tanto os recrutas viravam soldados antigos, quanto a gente que acabou de chegar também ia para as companhias de antigo. Agora você não ia mais ser um sargento e instrutor de recruta. Você agora vai ser um sargento comandante de GC numa companhia operacional. Gabriel, o que isso tem a ver com a faculdade de Direito? Por enquanto nada, mas só para você entender que daí nesses 2 outros anos foi missão até o talo. A gente saía o tempo inteiro. Então, a faculdade de Direito, ela é presencial, velho. Não existe, não é permitido. Não pode nenhuma faculdade trazer o curso de Direito à distância. Então, se você tem interesse em fazer Direito, mesmo fazendo a ESA, depois de terminar a ESA e tudo mais, lembre-se que você precisa ir para um local, ser transferido da ESA, escolher um local onde tem a faculdade de Direito, tá? Porque ela é presencial. Então, nesse tempo aí, foi ainda na metade do último ano, eu ainda estava na companhia operacional, eu comecei a fazer faculdade de Direito e disse, cara, dane-se, eu vou faltar a aula, eu vou estudar por fora, começar a fazer, no final das contas, por causa da faculdade de Direito, o pessoal começou a me olhar com outros olhos dentro do quartel e eu fui para a companhia administrativa, para a base administrativa, e eu virei um integrante auxiliar da SALC. SALC é o pessoal que faz licitação, e se você quer aprender como licitar, eu tenho um outro canal chamado Gabriel de Mello também, onde eu tô soltando vídeos ali uma vez por semana falando sobre licitação. Se você quer ganhar dinheiro com licitação, lá eu te ensino, eu tô há 3 anos já trabalhando, tô indo pro 4º ano trabalhando com licitação e estudei muito o assunto. Então a faculdade de Direito, ela me ajudou nisso, cara, ela me deu um conhecimento muito grande sobre isso, e eu comecei a fazer. E, velho, não é uma faculdade de outro mundo, principalmente se você fizer na faculdade particular. Na faculdade pública, eu imagino que seja um negócio de outro mundo, porque o professor chega e diz o seguinte, ó, tá aqui o conteúdo, leia, vou aplicar a prova no nível que eu achar que tem que aplicar. E dane-se você. Então você começa a ter o estudo ativo. Ou seja, você não fica lá parado ouvindo o professor falar. Você tem que ler aquele livro de 350, 400 páginas, 600 páginas, 100 páginas, independente, porque você precisa estudar aquilo para passar na prova. E se você não passar na prova, você vai reprovar e pronto. Na faculdade particular, nem tanto, porque entende-se que o desempenho dos alunos está intimamente ligado ao desempenho do professor na sala de aula. Então o professor, ele tem um carinho a mais para te dar aquela aula, ele tenta simplificar ao máximo o conteúdo, só que você não tem o aprendizado ativo, que é o que realmente vai te fazer aprender. O que é o aprendizado ativo? É aquele que você vai atrás, você vai ler, você vai pesquisar. Então ali vira um aprendizado muito passivo, ou seja, ele me passa tudo, eu fico sentado olhando para ele e pronto. E as provas nas faculdades particulares costumam ser baseadas naquilo que o professor ensinou, porque ele vai querer que você também vá bem na prova. Ele não vai fazer uma prova extremamente fácil, mas a princípio, ele vai focar na hora da aula, ele vai dizer, ó,
presta atenção nisso aqui, hein? Isso aqui cai em prova, hein? Então você presta atenção naquilo ali e é certeza que você ganhou uma questão, uma, duas questões, enfim. E tem várias formas de recuperar a prova, depende da instituição, mas você tira nota baixa, você consegue fazer de outro jeito. Enfim, mas foi com a faculdade particular que eu consegui com muita facilidade justificar minhas faltas. Então eu tirava um serviço, como eu não estava mais indo para a missão, eu tirava um serviço, ia lá e justificava a falta. Não tinha previsão para justificar a falta por causa de serviço. Porém, como é uma faculdade particular, onde eu estou pagando para estar ali, o pessoal quer que eu continue pagando, então eles falaram, não tem problema, tá justificado. Pronto, eles não ficavam olhando muito o regulamento, mas isso aqui não cabe. Cara, eu estava de serviço, entregava o documento dizendo que eu estava de serviço ali, uma cópia do aditamento, mostrando meu nome, pronto, tava justificada a falta e tinha professores que não dava falta. Tipo assim, tá todo mundo na sala hoje, pronto. O cara não fazia chamada, então você não era reprovado por falta, entendeu? Beleza, Gabriel. E faculdade de Direito, tem que ler muito? Cara, se você quer ser um bom estudante de Direito, você precisa estar próximo da técnica de estudo do pessoal da faculdade pública. Então, sim, você precisa ler muito. Eu mesmo, não está aqui do meu lado, eu mesmo, hoje em dia, estou lendo um livro de um curso que é chamado de Curso de Direito Constitucional, da Ana Paula Barcelos, que é um livro de umas 700 páginas. Eu tenho aqui o de Direito e Processo Civil, que é do Daniel Amorim Assunção Neves, e aí temos mais de 1.500 páginas, eu tenho que terminar ele. Já terminei de ler Doutrina de Direito Administrativo, que eu não lembro o nome, é Leandro Sarai e outro cara, que eu esqueci o nome, são dois autores juntos. São umas 700 páginas, mais ou menos. Outro livro, outra doutrina que eu li, Direito Empresarial, do Marlon Tomasetti, que aí são 3 volumes, eu só li um até agora, que é o de Direito Societário, se eu não me engano. Mas... E isso tudo, cara, requer grana, porque se você ficar dependendo de livros da sua faculdade, se for uma faculdade particular, eu imagino que até a pública, não vai ter uma biblioteca atualizada. E o direito, ele precisa estar atualizado. Você tem que estar lendo notícia, você tem que estar acompanhando, às vezes, os últimos julgados, os principais julgados, principalmente do Supremo Tribunal Federal e até mesmo do Superior Tribunal de Justiça. Então, é bizu ali, o que eu faço? Eu acompanho algumas páginas importantes que ficam trazendo resumos, eles já trazem a notícia. Então, ali eu vou acompanhando mais ou menos as decisões dos tribunais sem ler eles na íntegra. E fico lendo essas doutrinas. E outra coisa que eu fiz foi contratar o curso preparatório para a OAB, que daí já me dá um conhecimento técnico muito bom também, e já estou me preparando para a prova do Estratégia, onde é OAB até passar. Então eu paguei um valor e eu tenho estou disponível esse curso durante anos até passar. Então, às vezes, por exemplo, eu estava tendo no meu curso agora, eu fiz Direito Tributário, era uma das matérias na faculdade. Eu pegava o da OAB e estudava Direito Tributário através da OAB. Porque eu tinha o conteúdo que a professora passava em sala, que eu, infelizmente, quase não consegui ir. A escala de serviço estava horrível, eu ainda peguei uma missão da SFPC, onde eu tive que ir para Rondônia, fiquei umas 2 semanas lá, e perdi um monte de aula. Só que como eu superava isso, cara? Estudando através de doutrinas, igual eu mostrei para vocês, a gente chama de doutrina esses livros, tá? E através do cursinho preparatório para a OAB, do Estratégia. Então, assim que às vezes eu não ia tão bem na prova, porque eu fico estudando essas coisas, ao invés de ficar, às vezes, indo para aula, que nem sempre eu consegui ir para aula. A nossa escala chegou a bater 4/1, algumas vezes, 5/1. Cara, a escala de serviço do BIS no ano que passou ficou muito ruim. E isso me atrapalhou muito, muito mesmo na faculdade. Então, e eu tenho filha, tenho família, enfim, não é desculpa, mas é uma realidade. Você também não pode simplesmente abandonar a casa para ficar só trabalhando e estudando. Mas no final das contas deu tudo certo, até hoje nunca fui reprovado em matéria nenhuma. Dificilmente você é reprovado numa faculdade de Direito particular. Mas vem um outro ponto, cara. Faculdade de Direito é extremamente cara. Sim, é cara. Eu acho cara pra cacete. Porque se você for fazer uma administração, se você for fazer uma contabilidade, você acha a faculdade presencial a 300 e pouco, 400 e pouco. Você tem a opção de fazer à distância. Se você quer fazer esse tipo de curso, eu quero fazer contabilidade, porque eu vi também que abre um monte de concurso, vai ser bom pra mim, já me ajuda aí para um administrativo no batalhão também. Beleza. Esse é o tipo de faculdade que você tem a opção de fazer à distância. Porém, até os presenciais são mais baratos. Agora, por exemplo, tô indo para Blumenau. Cara, o valor de uma faculdade em Blumenau ali tá na média de R$900, R$800. Então
Então, 2 de aluguel, mais 800, 900 reais de faculdade. Sobrou 1.000 e pouquinho para água, luz, comida, enfim. É por isso que também o sargento, a gente fica dizendo que o salário de sargento que tem família, ele não vive, ele sobrevive. Porque é difícil, cara. É bem complicado. Então, a faculdade de Direito ela é cara. Ponto 1. Você precisa estudar, senão você vai estar jogando dinheiro fora. Imagina 900 reais todo mês. No ano, a gente está falando de 10 meses de 9.000, mais 2 meses de 1.800, 10.800 no ano. Isso vezes 5, 10.000 vezes 5, 50, 5 vezes 8, 40, então dá 4.000, 54 mil reais que você... Isso pensando que não vai ter reajuste nenhum, tá? 5 anos, você vai pagar 54 mil reais no final, se for somar tudo o que você gastou. Se você pegar esses 900 reais, você pode guardar, você pode investir. Mas se você quiser pagar, você tem que estudar, irmão. Porque senão você vai jogar 54 mil no lixo se você não passar no OAB. Entendeu? Então fica aqui a minha dica. A faculdade de Direito, para quem gosta de estudar, é bom. Você vai ter que ler muito, porque você precisa ler muito, senão você vai estar entre os que não estudam. Eu conheço vários caras que fizeram a faculdade de Direito e não estudaram nada. Beleza, ou ele estudou muito para passar no OAB no finalzinho ali, e ele estudou que nem um maluco, igual com esse cara que passou com a barriga os 10 semestres. Aí quando ele quis passar para o OAB, ele ficou 6 meses insano, igual um doente, porque ele teve que fazer igual o Juscelino Kubitschek, 50 em 5. 50 anos, em 5 anos vamos desenvolver 50 anos, é a mesma coisa. O que ele podia ter feito em 5 anos, ele fez tudo em 6 meses. Daí ficou igual um retardado mental preso dentro do quarto. E se ele tivesse feito isso durante os 5 anos inteiros, ele era um gênio, poderia estar fazendo mestrado, poderia estar sendo chamado para vários escritórios, poderia estar virando uma referência em determinado assunto. Então, você precisa estudar, irmão. Então, porra, eu tiro todo o meu tempo que eu tenho possível ali, além de tirar um tempo para minha filha, para minha esposa, o tempo do trabalho eu dedico ao trabalho, eu tiro o meu momento para estudar sempre, quase todos os dias. Seja pouco, seja muito, mas eu tiro quase todos os dias. E outra, o meu trabalho é meu laboratório. Isso eu levo muito em consideração. Como assim, Gabriel? Laboratório é onde você pratica a ciência. Então eu pratico a ciência jurídica no meu trabalho. Quando eu fui para a Salk, melhor ainda. Então eu fico toda hora aplicando conhecimentos do direito administrativo, conhecimentos do direito constitucional, conhecimentos do direito empresarial, porque eu lido diretamente com empresas. Então eu tenho um determinado conhecimento lá em que eu fico aplicando. Então, por muitas das vezes, fazer recurso, criar decisão de fazer recurso não, né? Criar decisão de um determinado recurso e um contra-recurso, como é que eu faço a interpretação dessas duas peças, como é que eu faço tudo isso eu utilizo técnica que eu aprendi na faculdade de Direito e nos meus estudos externos, né? na minha vida acadêmica. Além disso, tem um camarada meu que toma uma punição, eu ajudo ele a se defender, às vezes rola um abuso de autoridade ali, eu ajudo ele a se defender sobre isso. Às vezes o meu chefe quer fazer determinada coisa, me pede ajuda, eu ajudo ele com conhecimento jurídico para o negócio sair limpo e não dar problema para ele no futuro. Enfim, cara, o Exército, um órgão público, ele é um laboratório absurdo para você aplicar conhecimento jurídico, e isso te leva a um nível muito grande para quem estuda a faculdade de Direito. Se você ficou até aqui, cara, 18 minutos e 23 segundos de vídeo, você sabe que você tem que deixar o teu like, comentar aqui que tipo de conteúdo você quer ver nesse canal. Eu não consigo responder todo mundo, eu sinto muito, tem muito comentário que eu não consegui responder. Mande de novo, fique mandando, que em algum momento eu vou te responder, cara. Mas igual eu falei pra vocês, a minha vida é corrida, até mesmo quando eu tô de férias. Eu tô aqui estudando, tô aqui criando coisas para ajudar empresas a participar de licitação também, para ver se eu consigo sobreviver, né, pagando as contas de casa. E é isso, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like e comentar que tipo de conteúdo você quer ver. Gostou do vídeo? Te agradeço, um grande abraço, até mais, fui!